Olá, meu nome é Márcia, faço parte da Associação Beneficente Sírio-Libanesa, mantenedora da creche Berçário Adélia Cury e da creche Semeando o Futuro. Venho falar sobre a continuidade do projeto de palestras promovido pela associação para ampliar a interação entre pais, professores e crianças neste tempo de pandemia. A primeira palestra teve como tema a quantidade versus qualidade do tempo de convivência entre pais e filhos e permanece no YouTube, à disposição. A segunda palestra será proferida pela psicóloga Luciana Merreiro de Campos e vai tratar cientificamente do tema birra e desobediência infantil, que leva pais e professores a se perguntarem qual a melhor forma de reagir. A todos, obrigado pela atenção e interesse. Bom dia, meu nome é Luciana Merreiro de Campos, sou psicóloga clínica, atendo crianças, adolescentes e adultos desde 2012. Sou especialista em psicologia analítica, pós-graduanda em neurociências do comportamento e sou trainee do Instituto Brasileiro de Sand Play, que é uma técnica que eu utilizo no meu consultório. Primeiramente, quero agradecer o convite da associação para conversar com vocês hoje sobre esse tema que gera tantas dúvidas nos pais, que é como lidar com a birra e desobediência em crianças de 2 a 5 anos. O título da palestra traz também, né, a expressão novas perspectivas, porque hoje o meu intuito é contar para vocês os estudos mais recentes sobre esse tema, o que vem sido falado, discutido, e também contar sobre a minha prática clínica com crianças. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que existe no nosso cérebro a região do neocórtex. E essa região, ela é responsável pela inibição de impulsos, pelo controle de impulsos. E essa área do cérebro, ela vai amadurecendo aos poucos, e por volta ali dos 4, 5 anos, ela começa a ficar mais consolidada, mas só consolidando, né, de uma forma mais intensa lá na adolescência, idade adulta, mais para frente da vida. E, né, eu estou contando isso para explicar para vocês que a criança de 2 a 5 anos, ela não tem maturidade cerebral para controle de impulsos. Ok, essa área com lá 4, 5 anos começa a ficar mais consolidada. Mas a criança, ela ainda não tem essa estrutura até lá. Então, é completamente natural que uma criança de 2 a 5 anos, ela faça episódios de birra, ela viva episódios de birra. Eu acho tão importante enfatizar esse ponto, porque para não se criar uma falsa expectativa de que crianças com essa idade não têm episódios de birra. Ou, e também tirar peso, a culpa, né, que alguns pais sentem de que tem alguma coisa de errado com eles ou que tem algo de errado com a criança. É completamente natural que esses episódios aconteçam por uma questão de imaturidade cerebral, falta de estrutura cerebral para conter esses impulsos. E a amígdala é uma região do cérebro que, durante as crises de birra, ela toma conta do cérebro pensante. Então, nesses momentos, não adianta, né, muitas vezes conversar, brigar, porque a criança está fora de si. O ideal é que o adulto, ele não entre na pilha da birra. Ele consiga controlar, lidar com a sua raiva,
se mantendo centrado, para que a criança, ela aos poucos, vá introjetando essa regulação, para que a criança se espelhe nesse adulto e consiga aos poucos também controlar essa raiva que vem, esse impulso agressivo que vem diante de uma frustração, diante de uma, uma situação ali mais difícil. Então, a ideia é que o adulto perceba o que deixa ele com raiva. Eu, como mãe, né, eu sei que tem em muitas situações, a raiva ela é despertada, assim, né? Somos seres humanos e a raiva é uma emoção básica. Mas o meu convite é que você, adulto, fique atento ao que te tira do sério e também a quando isso está acontecendo. Porque se você perceber, é mais fácil de interromper a progressão dessa experiência. Então, a partir do momento que você percebe que você tem esse autoconhecimento do que te tira do sério e percebe que você está entrando nessa, respira fundo, tenta manter a calma, se preciso se afasta, se preciso muda o foco daquela situação, para tentar manter ali o controle, para tentar se manter ali no eixo. Porque brigar com a criança, bater nela, gritar não vai ajudá-la. Por que não vai ajudá-la? Porque ela não vai aprender assim a regular as suas emoções. O que ela pode fazer é começar a inibir a raiva pelo medo. E aí, inibir essa emoção. Mas não significa que ela vai deixar de existir essa emoção. E então, o ideal é que o adulto, ele perceba a sua raiva e tente ali se manter no eixo. Se é difícil para um adulto lidar com a raiva, imagina para uma criança que ainda não tem a estrutura cerebral para isso, o aparato cerebral para isso. Então, até agora eu trouxe 2 pontos. Sim, a sua criança vai fazer birra e é natural. E para o adulto, cabe perceber que está ficando com raiva com aquela situação e tentar lidar com a raiva de forma a não perder o controle, porque assim a criança vai aprender, imitando, observando, se espelhando no adulto a se regular. E também, um outro ponto que eu trouxe é, ok, adulto é natural sentir raiva, todos sentimos. A raiva é uma emoção humana básica. E então, diante desse cenário, que dicas, o que pode ajudar a tornar o dia a dia mais leve? Bom, primeiro, sair de casa é uma situação muito intensa para a criança, porque tem muitos estímulos, muitas novidades, a criança lida ali com o desconhecido e abre aí, um espaço para uma propensão maior a criança fazer birras. Então, Luciana, está falando que não é para a criança sair de casa? Não, pelo contrário, sair de casa é fundamental para o desenvolvimento dessa criança. O que eu estou contando é que existe, sair de casa é uma experiência muito intensa e existe uma propensão maior para a criança fazer birra. Então, por exemplo, a criança vai levar a criança para o supermercado. Ali tem muitos estímulos e é provável que a criança queira comprar um monte de coisa que o adulto não quer comprar. Então, para já sair dessa situação potencial de cabo de guerra, uma dica é convidar a criança a participar dessa experiência de uma outra forma. Então, antes de sair de casa, é conversar que vocês vão para o supermercado e aí, delegar para ela a função de ajudante, de assistente.
e contar para ela o que vocês vão precisar comprar, pedir para ela desenhar alguns alimentos que vai ser preciso comprar. E aí, a função dela é fazendo check e, né, ticando o que vocês tá sendo colocado no carrinho e colocando uma corzinha ali do lado. Porque aí, né, você faz um convite para que a criança seja sua parceira e que aquilo vire uma grande brincadeira. Para a criança, tudo é uma brincadeira, tudo é lúdico. O mundo é uma grande brincadeira, é um grande playground. E conseguir trazer esse espírito para as tarefas cotidianas traz maior leveza para o dia a dia. Por exemplo, a criança não gosta de tomar banho, não quer tomar banho de jeito nenhum. Tenta trazer o lúdico para essa experiência, em vez de ficar no cabo de guerra. O cabo de guerra, ele cansa, o cabo de guerra é desgastante, né? A lei do mais forte, o adulto vai ganhar, mas vai ter ali todo um desgaste, vai ter um sofrimento, vai ter briga. Então, tentar trazer esse lúdico, esse jogo, esse espírito da diversão para outras atividades, para deixar, né, as situações com um peso menor. Então, né, voltando para o que eu estava falando, a criança não gosta de tomar banho. O que é possível fazer? Perceba o que ela gosta e tenta introduzir nesse momento. Então, né, criança que gosta de luzinha, dá para comprar aquelas pulseiras de neon, colocar na água, deixar o banheiro mais escuro, pegar um brinquedo que ela gosta muito, né, e dar banho nesse brinquedo, aproveitar esse momento para dar banho no brinquedo. Então, são aí algumas dicas do que pode dar certo, do que pode ajudar. E, né, por exemplo, agora em casa, no ambiente de casa. Então, a criança tá com o brinquedo na mão e tá batendo o brinquedo. Tá batendo, tá batendo, tá batendo o brinquedo. Você já falou que não pode bater esse brinquedo, senão vai quebrar. Ela continua batendo. Você já falou outra vez. Já falou ali várias vezes. E ela continua batendo, né? Então, Luciana, eu vou deixar ela batendo até quebrar, eu vou ser permissiva, não vou pôr limites. Não, não é isso, né? Eu acho que o desafio é ser firme e gentil. Então, falar para ela, olha, você está batendo brinquedo, eu tô falando que não é para fazer isso, porque vai quebrar. E se você continuar batendo, eu vou tirar esse brinquedo de você. E aí, se ela bater, você tira o brinquedo dela. E aí, você pode tentar dar uma outra chance. Dá para ela falar que se ela bater, você vai tirar, e daí você tira novamente. O importante é que haja uma clareza, né? Então, você está contando antes para a criança que se ela continuar batendo, você vai tirar. E antes de você falar que vai tirar, você já falou que não pode várias vezes, porque aquilo vai quebrar, que ela pode se machucar, né? Então, o cérebro da criança que também precisa de repetição para se consolidar. Imagina uma estrada de terra que uma pessoa passou só, uma estrada rústica, né? Nem é uma estrada, é uma trilha, né? Agora imagina se há uma repetição, muitas pessoas passando, aquilo vai ficando mais estruturado, o caminho vai ficando mais nítido, vai ficando mais consolidado. Com o cérebro da criança, as sinapses acontecem dessa forma. Precisa, né, de uma repetição para que aquilo vá se consolidando. Então é importante repetir e, novamente, né, tentar manter ali uma posição mais tranquila, evitar gritar, evitar brigar, e... mas também falar que se ela continuar fazendo aquilo, você vai tirar. E aí, né, nessa situação de bater, também traz, né, com essa repetição, é uma expressão da criança, né, de uma necessidade. Que necessidade é essa de bater, né, com um objeto? Então,
traz aí uma dica também de do que pode ser feito para ajudá-la a extravasar essa energia dessa forma que o corpo dela está precisando. Talvez seja legal introduzir a essa criança alguns brinquedos, por exemplo, um martelinho de brinquedo, de plástico, atividades de bola que ela possa bater, que ela possa jogar, trazer para essa criança brinquedos, atividades que ela consiga dar vazão para essa necessidade, né, de bater, de jogar. De forma gentil. O grito, o bater, não vai fazer com que com que o cérebro dessa criança consolide mais rápido, melhor, não. Né? Então, o desafio é esse, fazer de forma firme, mas de forma gentil. Quando a gente fala de birra, a gente fala da emoção da raiva, também da emoção da tristeza. E eu, como psicóloga, eu acho fundamental falar com as crianças sobre emoções. E hoje em dia tem livros que abordam as emoções. E é legal comprar, ler com a criança. Tem uma coleção da Fisher Price, que são os animais, as emoções, né, com os animaizinhos. É uma coleção de 6 livrinhos, que é bacana. Tem também um livro depois eu passo nas referências, mas de uma psicóloga chamada Fernanda, que chama Davi Dinossauro, que fala sobre quando, né, o Davi, ele fica com raiva, ele vira um dinossauro, e aí tem que pôr o dinossauro ali na casinha, tem que esperar passar raiva, e toda essa literatura ajuda a criança também a ir se percebendo com raiva, como lidar, o que fazer nessas situações, o que pode ajudar nesses episódios de birra também. Além, né, das leituras, é possível fazer um cantinho da calma, né? Que a criança, ela junto com o adulto, monte ali na casa um espaço para quando ela estiver com raiva, ela ir lá para respirar fundo, para tentar relaxar. A ideia não é fazer aquele cantinho do pensamento para a criança pensar. A ideia é fazer com a criança um espaço com coisas que ela goste, para que ela consiga ali relaxar em momentos que ela estiver com raiva. Durante o episódio da birra, também é importante você se manter lá para a criança. Então, fala, olha, eu sei que está com muita raiva, eu sei que está frustrado, mas eu tô aqui. Se você quiser um abraço, eu tô aqui para você. Né? Para a criança saber que ela está passando mal, como se ela estivesse vomitando, né? Ela está passando mal, ela não tem controle sobre aquilo, mas que você vai estar lá para ela, se ela precisar, quando ela precisar. Tem crianças que não vão querer de jeito nenhum um abraço, se chegar perto, vai querer chutar ainda, né? Então, você fala para ela, ó, se você quiser, eu tô aqui. Mostra essa disponibilidade, para ela saber que ela pode contar com você. Não é gostoso saber que a gente pode contar com alguém? Que essa pessoa vai estar lá, vai ajudar a gente a enfrentar os momentos difíceis. E quando a gente faz isso, a gente passa essa mensagem para a criança. Já que eu falei, né, tem algumas crianças que vão querer chutar os pais se eles chegarem perto, assim, é importante que a criança não se machuque e não te machuque também. Então, se você está num lugar público e ela começou a se jogar, a se debater, a querer bater, tenta ir com calma para um lugar mais seguro, que ela possa extravasar um pouco, até passar, né, essa intensidade, porque tem que esperar passar, para depois conversar. E um lugar que evite, né, que é talvez mais aberto, para ela não se machucar. E aí, se, né, ela começar a ir para cima de você, daí você fala, olha,
assim, você está machucando, eu sei que você está com muita raiva, mas não é para fazer isso. E, se necessário, né, até segurar o braço dela e falar, olha, estou segurando seu braço porque você está com muita raiva, a raiva tomou conta de você, e assim você vai me machucar e te machucar. Geralmente não precisa chegar a esse ponto, mas se chegar, verbaliza, né? Tenta verbalizar e para ajudá-la a passar por essa situação, né? De uma forma que ela não se machuca nem te machuque. É muito provável que se você estiver num lugar público e a sua criança estiver fazendo birra, as pessoas vão olhar para você com horror. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela não tolera alguns comportamentos próprios da infância. Vê com maus olhos aquele, né, de comportamentos super típicos e super naturais da infância, que é o quê? A criança gritar, a criança ser barulhenta, a criança querer brincar com tudo, né? A criança, quando frustrada, demonstra raiva. Isso é super comum, é natural da infância, é uma fase. E a gente tem que permitir que a criança viva isso, para que depois ela não precise mais viver isso, para que ela vá se regulando e o cérebro vá amadurecendo. Mas não dá para forçar um amadurecimento mais rápido do que ele é. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Cada criança tem o seu tempo, que é um tempo único, é um tempo extremamente individual. Vai passar. Né? E você percebendo a sua raiva, tentando não sair de si, você dando esse suporte para a criança quando ela tem um episódio de raiva, você não vai deixar ela mimada. Pelo contrário, você vai ajudá-la a regular as emoções dela, a ser um adulto com as emoções reguladas. Você vai ajudar no processo de amadurecimento dessa criança. Se você entra na pilha, se você bate, você não está ajudando no processo de amadurecimento cerebral dessa criança. Você não está ajudando no processo dessa criança de lidar com as emoções. Ela pode aprender com isso a não demonstrar emoção. Mas não demonstrar emoção, inibir essa emoção, pôr debaixo do tapete essa emoção, não significa que ela não está sentindo. Às vezes, até depois, quando ela crescer, né, ela vai ter mais dificuldade de lidar com essa emoção difícil, com as emoções difíceis. Né? Que a raiva e a tristeza são emoções difíceis de lidar e que não dá para colocar debaixo do tapete, né? Elas existem, né? Então, a gente tem que ajudar a criança a aprender a lidar com elas, sem reprimir de uma forma, né, que ela nem perceba que ela tá com raiva, ou que ela tá triste, ou que por medo ela não demonstre, porque tem medo aí de perder o amor dos pais se ela demonstrar. Todo ser humano sente raiva, todo ser humano sente tristeza. São fatos da natureza humana. Ah, mas Luciana, minha criança então já não tem mais jeito, porque eu eduquei de uma outra forma. Tá perdido já, caso perdido. Não, não é verdade. Você antes não tinha esse conhecimento. Daqui para frente é possível fazer diferente. Todos os dias nós temos a chance de fazer de uma outra forma, de mudar, de transformar. Então, o que importa não é o que ficou para trás. Você fez o melhor que você podia com o que você sabia naquele momento. O que importa é daqui para frente. Como você vai fazer? O que você vai fazer? Senão, né, a gente cai numa posição deprimida, de que não tem mais jeito, de que já era. E não é assim. A gente tem muito que está nas nossas mãos e que a gente pode fazer. E com essas escolhas diárias,
a gente tem esse poder, né, de transformando, de mudando, e também não é um processo linear, tá? Se você conseguiu se manter ali no eixo, se você conseguiu conversar sobre emoções com sua criança e não sair de si, acolher esses episódios da birra num uma determinada quantidade de vezes, que ótimo. Agora, é natural que você não consiga sempre, e tudo bem não conseguir sempre, porque também faz parte do ser humano não ser perfeito. O ser humano não é perfeito. Vão ter vezes que você vai conseguir, vão ter vezes que você não vai conseguir, mas o importante é refletir um pouco sobre tudo que eu trouxe para vocês hoje aqui e tentar fazer essas escolhas diárias do que você quer introduzir para a educação do seu filho, como você quer fazer isso, de uma forma consciente, com atenção. Não tem um manual do que é certo, do que é errado. O que eu estou trazendo para vocês hoje são alguns fatos alguns estudos aí da neurociência de regiões do cérebro, de como funciona o cérebro de uma criança de 2 a 5 anos, e o que pode ajudar no dia a dia, facilitar, né, ou não, né? Então, eu vou deixar o meu e-mail aqui com vocês, e eu quero depois que vocês me contem o que vocês acharam disso que eu trouxe. Vou deixar também meu contato telefônico, estou à disposição caso necessário. E escrevam para mim o que vocês acharam disso que eu trouxe, se vocês pensaram em alguma situação do dia a dia, se vocês também têm alguma dica legal do que vocês percebem que funciona aí para criança de vocês e que você queira compartilhar comigo, para eu também compartilhar ali com outros pais, né? Que hoje a gente falou do supermercado, do banho, de uma situação que a criança está fazendo em casa e você está falando que não é para fazer e ela continua fazendo. Então, compartilha comigo também algumas situações que você percebeu ali que deu certo, uma estratégia que você usou, tá bom? Então, foi um prazer compartilhar esse conteúdo com vocês e obrigada, associação, mais uma vez, pela oportunidade. Acho que essas palestras são muito enriquecedoras, a troca é sempre muito enriquecedora né, e que movimento legal esse de permitir essas trocas com os pais, com esses profissionais, e que isso possa ocorrer aí mais vezes. Então, muito obrigada, foi um prazer, foi uma honra imensa contar um pouquinho para vocês hoje sobre a minha prática, trazer algumas dicas. Espero do fundo do meu coração que ajude de alguma forma. Tá bom? Então, muito obrigada, um grande abraço.